E aí, gurizada? Vamos então voltar para a nossa matéria de raciocínio lógico. E hoje nós vamos explicar o que significa essa palavra um pouco estranha, né? Algoritmos. O que é algoritmos? Algoritmo é uma sequência finita, ou seja, o que significa ser finita? É ter um início e ter um fim. Então, alguma coisa que começa, mas termina. Não fica por aí. Não tem meio termo. Então, é uma sequência que começa e termina com passos, instruções bem definidas e não ambíguas. O que é ambíguas? Que não tem mais de um significado. É sim ou não. Sabe? Então, é ou não é. Não tem meio termo. Então, algoritmos são instruções definidas que têm um início e um fim. Por exemplo, um algoritmo para resolver um problema que é voltar para casa depois da aula. Então vamos supor que você está na sua escola, está no seu curso. Então, qual seria um algoritmo? Quais seriam as instruções que têm um início e um fim para eu resolver esse problema que é chegar em casa depois da escola, depois do curso? Então, um exemplo bem básico seria, primeiro passo, sair da escola. Sair da escola seria o início. Segundo passo, aguardar o transporte. Terceiro passo, entrar no veículo, no ônibus, no carro, na moto, onde for. Quarto passo, ir até o endereço da casa. Precisamos ir para o nosso endereço. Quinto passo, sair do nosso veículo, ou seja, sair do carro, se você vem de carro, bicicleta, da moto, enfim. E sexto passo, entrar em casa. E fim. Por que fim? Porque o algoritmo, ou seja, nosso objetivo era sair da escola e ir para casa, um algoritmo para resolver esse problema. Como é que faz? Quais são os passos necessários para eu ir para casa depois da escola, depois do curso? Então, esse algoritmo, de forma objetiva, ou seja, muito simples, não tem nada mais do que necessário, ele passa as instruções. As instruções bem definidas, bem objetivas, ou seja, passo 1, sair da escola, 2, aguardar o transporte e assim por diante. Um outro exemplo também, antes de entrar nesses detalhes, um algoritmo que nós temos em casa para ajudar você a entender melhor o que é um algoritmo. A receita de um bolo, porque a receita de um bolo é um algoritmo. Então, se a gente quer fazer um bolo de chocolate e não sabemos como fazer, nós pegamos na internet, com a avó, com a mãe, qualquer pessoa que saiba essas instruções. E ela tem um início e tem um fim, concorda? Então, o algoritmo seria o algoritmo de bolo de chocolate. Então, ou seja, como fazer um bolo de chocolate. E ali vem as instruções em seguidas. Por exemplo, você vai precisar de trigo, você vai precisar de ovos, você vai precisar de chocolate, você vai precisar de um forno, né? E assim por diante. E aí vai todos os ingredientes e etc. Então depois tem o modo de preparo, e o bolo fica um tempo no forno e tudo mais. E depois tem o fim, ou seja, uma hora o bolo fica pronto, correto? Então é um exemplo de um algoritmo. A receita de um bolo, a receita de qualquer coisa é um exemplo muito prático do que significa um algoritmo. Um outro exemplo de um algoritmo é a bula de um medicamento. Então, quando a gente está com dor de cabeça, né, o que nós devemos fazer? Se nós somos menores de idade, consultar os nossos responsáveis. Eles vão consultar lá na caixinha de remédios o melhor remédio que nós devemos tomar, de acordo com a orientação do médico, claro, com certeza. Então, a partir dessa, olhando a bula, a partir da bula, nós temos que seria também um algoritmo, o exemplo de um algoritmo, né? Que ali tem instruções para como se deve tomar esse medicamento com segurança para resolver o problema. Então, um exemplo, você está com uma dor de cabeça, você vai buscar um remédio que resolver esse problema, né? Um remédio autorizado pelo seu médico. Dali você tem as instruções. Olha, se você tiver tantos anos, você vai tomar
tantos comprimidos, senão você vai tomar só esses aqui, enfim. Então, a receita a bula de um medicamento é um exemplo muito prático, assim como é a receita de um bolo, de qualquer alimento, né? De um algoritmo. É um exemplo muito prático de um algoritmo. Na ciência da computação, um algoritmo é um conjunto de passos para que um programa de computador possa realizar uma tarefa. Então, da mesma forma que quando quisermos fazer um bolo, nós temos uma sequência super definida. Na computação é a mesma coisa. Se a gente quer criar um jogo, se nós quisermos criar um software, quisermos criar um aplicativo de celular, qualquer coisa, nós precisamos criar, antes de tudo, um algoritmo. Então, o algoritmo ele precisa seguir algumas regras para que o computador possa compreender. Então, nessa ilustração, você tem um exemplo do que seria um algoritmo na forma de pseudocódigo. Nós vamos falar logo mais sobre o que é isso. Então, por exemplo, um algoritmo que diz boas-vindas. Então, aí ele tem uma instrução que se chama nome, que vai armazenar letras. E depois ele pede para escrever na tela do computador uma instrução, que é olá, digite o seu nome. E aí o usuário vai escrever o que foi escrito, vai ficar salvo no computador. Depois ele vai mandar escrever na própria tela, seja bem-vindo, e o nome do usuário, ou seja, o nome que o usuário escreveu. Por exemplo, eu escrevi, olha aqui embaixo agora na segunda imagem, essa imagenzinha escura, preta. Olá, digite o seu nome. Então nós escrevemos Gustavo, e aí ele leu, seja bem-vindo, Gustavo. Então onde estava escrito o nome, ele substituiu pelo que foi escrito pelo usuário. O usuário escreveu Gustavo, apareceu Gustavo. Se tivesse escrito Fábio, ia aparecer Fábio, e assim por diante. Como criar um algoritmo? Primeiro de tudo, precisamos entender totalmente o problema a ser resolvido. Isso faz sentido porque, voltando ao exemplo do bolo. Então, como é que eu faço uma receita? Eu tenho que saber o que eu quero cozinhar primeiro. É um bolo de chocolate? É um bolo de laranja? Então vamos supor que você tem a habilidade, você sabe cozinhar um bolo, você sabe preparar um bolo de chocolate ou um bolo de laranja. E se o seu vizinho te pedir essa receita, você precisa entender o que o vizinho quer. O vizinho quer a receita do bolo de chocolate ou ele quer a receita do bolo de laranja? Ou ele quer as duas receitas? Então, a partir disso você vai escrever como que as coisas são feitas. Então, entender totalmente o problema. Você quer fazer um jogo, você quer fazer um aplicativo, o seu jogo é um jogo de RPG, é um jogo de 2D, é um jogo que vai ter muitos desafios, poucos desafios, tá? Isso eu estou falando de forma bem simplificada, bem genérica, de modo que vocês possam entender com mais facilidade. O segundo passo, B, definir os dados de entrada. Então, se você não lembra o que é dado de entrada, vamos voltar para o vídeo anterior, para a aula anterior, que nós explicamos direitinho o que significa dados de entrada. Definir os dados de entrada e quais serão os dados fornecidos. Lembra da historinha da vitamina de banana? Então, que o dado de entrada era a banana e o leite, depois vem o processamento. Enfim, qualquer dúvida, eu indico você a voltar para o vídeo anterior, a primeira aula. C. Definir o processamento, ou seja, quais cálculos, quais cuidados nós devemos ter, quais são as restrições, o que não pode ter, o que não pode acontecer. O processamento é responsável por transformar os dados de entrada em dados de saída. Então, mais uma vez, lembrando o exemplo da vitamina de banana. A banana e o leite é o dado de entrada. O codificador é o que seria o processamento. Ele processa e entrega a saída. Então, a saída é resultado do que foi processado. T. O quarto passo é definir os dados de saída. O que você quer entregar? O que você quer entregar para o usuário, para a pessoa que vai usar o seu jogo, o seu aplicativo? É uma imagem? É um som? É um vídeo? São os três de uma vez? É o que é? Então tem que ser definido. E última coisa para se concluir um algoritmo é testar o algoritmo fazendo simulações, fazendo exemplos, exercícios e tudo mais. Então, se você quer
voltando por exemplo, para a gente entender as etapas de um algoritmo fazendo uma brincadeira com a receita de bolo, então precisamos saber, eu tenho que escrever uma receita de bolo para minha vizinha. Então, qual receita de bolo que ela quer? Ela quer a receita de bolo de chocolate. Muito bem. Quais são os dados de entradas que foram fornecidos? Bom, é um bolo de chocolate, então vai ter que ter chocolate, vai ter que ter leite, trigo e tudo mais. Definir o processamento, ou seja, os cálculos e restrições. Olha, é um bolo doce, eu não posso ter nem um pouco de sal. A vizinha não gosta de muita calda de chocolate, ela é diabética, então não pode botar açúcar também. Então tem que ter cuidado, tem que usar adoçante e assim vai. Então esse é um exemplo do que seria a terceira etapa. A quarta etapa, dado de saída, ela quer um bolo pronto, entregue, fofinho, muito saboroso e tudo mais. E testar o algoritmo fazendo simulações. Então seria testar, tirar uma amostra do bolo, ver se está tudo direitinho conforme foi solicitado, conforme foi planejado, conforme foi criado. Aí se pega uma amostra do bolo e come. Então, para fazer um exemplo de como seria um algoritmo usando a brincadeira, de imaginar a receita de um bolo. Bom, na área da ciência da computação, existem dois tipos de algoritmos: o fluxograma e existe o pseudocódigo. Mas é muito complicado de gravar esses nomes, concordo, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não se preocupa, porque o nome é um pouco científico, é um pouco chatinho, mas não é difícil de você entender o que eles significam. Então vamos falar primeiro o que é fluxograma. Fluxograma. A definição de um fluxograma é uma representação de um processo que utiliza símbolos para descrever o passo a passo e a natureza e o fluxo deste processo. Então, olha essa imagem, tem um exemplo muito interessante que você vai entender com toda certeza como funciona um fluxograma. Perceba. Luminária não acende. Então, esse é um algoritmo para resolver o problema de uma luminária que não acende. E esse algoritmo está sendo representado através de um fluxograma, ou seja, através de símbolos. Então, por exemplo, a luminária não acende, esse é o meu problema. E aí vem uma pergunta logo abaixo: a lâmpada está ajustada? Se ela não estiver ajustada, a instrução é ajustar a lâmpada. Agora, se a lâmpada está ajustada, sim, a lâmpada está ajustada. Vem uma nova pergunta: a lâmpada está queimada? Se sim, tem uma outra instrução, então devemos trocar a lâmpada. Se não estiver queimada, então comprar uma nova luminária. Perceba como é que o nome é complicado, parece que a gente não vai entender, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Eu tenho certeza que é muito simples para vocês. Vai ser com muita facilidade que vocês vão gravar isso aí. Então, se você quiser decorar o que significa cada símbolo, mas antes de tudo eu queria lembrar o seguinte: o fluxograma não é muito usual na área da ciência da computação. Tá certo que em alguns momentos você vai precisar, é importante você saber como funciona, mas na grande maioria do tempo não se usa fluxograma. Então esse primeiro símbolo ele é usado para indicar o início e o fim de algum algoritmo. Então se eu voltar na imagem anterior, perceba que quando ele começa assim, quando ele termina com esse símbolo. Percebeu? Muito bem. Então lá na parte vermelha, luminária não acende, e lá no finalzinho, comprar nova luminária é o mesmo símbolo, né? Esse segundo símbolo indica o sentido do fluxo. É onde você diz assim, olha, começa por aqui, ele segue conforme a orientação da seta. Esse retângulo já totalmente sem borda indica cálculos, ou seja, ali tem algum cálculo, tem alguma coisa que vai acontecer ali. Esse quarto símbolo representa a entrada de dados, ou seja, a entrada de informação necessária para saber como é que vai funcionar o nosso algoritmo.
O quinto símbolo representa a saída de dados e o sexto símbolo indica que se deve tomar uma decisão, apontando a possibilidade de desvios. Então, mas ficou meio complicado de entender, vamos voltar lá. Perceba quando ele pergunta se a lâmpada está ajustada ou se a lâmpada está queimada. Tem uma tomada de decisão, ou seja, só tem uma resposta correta, ou sim ou não, ou sim ou não. Aí, por que esse símbolo é assim? Porque se for não, ele vai para um lado, se for sim, ele vai para o outro, e vice-versa. E o que é um pseudocódigo? A definição de pseudocódigo é a seguinte: pseudocódigo é uma forma genérica de descrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, nativa a quem escreve, de forma a ser compreendida, ser entendida por qualquer pessoa. Então, por exemplo, no Brasil, o que seria um pseudocódigo? Para nós entendermos bem, seria escrevendo em português. Então, usa-se muito uma linguagem de programação educacional chamada Portugal, que está sendo representada com essas imagens à direita. Então, por exemplo, olha que interessante. Nós temos ali, vamos ler a segunda imagem. A segunda imagem, a imagem mais escura, diz assim: leia X. X é igual a 10. Então, ele está dizendo assim, X, esse símbolo X, vale 10. Tá? E esse algoritmo ele faz uma pergunta. Se X for maior que 5, então ele vai dizer assim, X é maior. Mas se X não for maior que 5, então ele vai dizer X não é maior. E depois ele termina com essas palavras definidas fim C e fim C. Tá? Então, qual seria o resultado disso aí? Ele vai escrever X é maior ou X é menor? Então, dá uma olhada no comecinho do algoritmo de novo. Quanto que vale X? X vale 10. Se X vale 10, vamos para a primeira pergunta. X é maior do que 5? Sim. Por que X é maior do que 5? Porque X vale quanto? X vale 10. 10 é maior do que 5? Sim. Então, o algoritmo vai entender que ele deve usar a frase X é maior. E não vai usar a frase X não é maior. Por quê? Porque não é verdade que X é maior do que 5. Parece um pouco confuso, né? Mas dá uma refletida, porque é assim que o computador interpreta as informações, o algoritmo. Tá? E o pseudocódigo é a forma mais próxima de como nós nos comunicamos com o computador de fato. Então, alguns exercícios que você pode fazer. O que é algoritmo? Esse primeiro vídeo responde. Crie um algoritmo do tipo fluxograma em papel em branco para instruir, para ensinar como faz para lavar um copo sujo. Bem simples. Então, assim, escreva passo a passo quais são as instruções necessárias para a gente limpar um copo sujo. Então, já vou dar uma dica. O copo não está sujo? Então, o primeiro passo, é você pegar o copo sujo. Segundo passo, abrir a torneira. Terceiro passo, aí fica com vocês, tá bom? Vamos praticar isso aí e vamos mostrar para os pais ou para algum colega para ver se você ainda tem alguma dúvida, se você entendeu realmente como é que funciona. E também, qualquer coisa, é só fazer um comentário abaixo desse vídeo. Crie também um algoritmo do tipo pseudocódigo em um papel em branco mesmo, feito à mão, feito a lápis, para instruir como é que faz para a gente arrumar a nossa cama bagunçada, né? Logo que a gente acorda tem aquela bagunça natural, normal. Então, como é que a gente faz um algoritmo, ou seja, quais são as instruções para a gente arrumar a cama e que seja de fácil compreensão por todos nós. Todo mundo possa ler esse teu algoritmo e entender como faz para arrumar uma cama, tá bom? Bom, a aula terminou e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mais uma vez, mande alguma mensagem abaixo desse vídeo.